Vamos abrir as nossas Bíblias de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Aproveitar a Ana Paula aqui, né, e ouvir a voz dela mais uma vez. Vamos fazer essa leitura com a nossa irmã Ana Paula. Lucas 10, de 25 a 37. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. A irmã Nícia já orou pela minha vida, né? Agora vamos continuar. O tema da mensagem desta manhã é restaurando o relacionamento na família. Queridos irmãos, impossível falar de família sem falar de relacionamento, porque família é relacionamento. Então, eu quero dizer, queridos irmãos, relacionamentos saudáveis geram pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis geram famílias saudáveis. Famílias saudáveis geram igreja saudável. Mas o contrário disso também é uma verdade. Relacionamentos enfermos geram pessoas enfermas. Pessoas enfermas geram famílias enfermas geram igrejas enfermas. Eu quero dizer que é impossível dizer que temos bom relacionamento com Deus, se não temos um bom relacionamento com o nosso irmão, se não temos um bom relacionamento com o nosso filho, se não temos um bom relacionamento com a esposa, com o esposo, com o colega de trabalho, com o parente. É preciso, queridos irmãos, temos bons relacionamentos. Então isso é uma mentira. Relacionamentos saudáveis não permitem que sejamos superficiais com pessoas. Relacionamentos saudáveis ligam, queridos irmãos, os céus com a terra. Quando nós temos bons relacionamentos com as pessoas que nos cercam, automaticamente nós temos bons relacionamentos com o nosso Deus. Observe que se você não está bem com alguém, você não se sente bem, né? Então, quantas pessoas hoje estão sofrendo porque foram feridas por outras pessoas? Quantas pessoas estão longe da igreja porque foram feridos dentro da própria igreja? Muitos irmãos ferem outros e não percebem. Queridos irmãos, muitos que se não tivessem uma comunhão firmada com o Senhor, hoje não estaria na casa do Senhor. Pessoas que foram feridas profundamente dentro da igreja.
Eu quero dizer quantas pessoas hoje perderam a esperança por causa de relacionamentos quebrados, não confiam mais. Quantas pessoas hoje estão amarguradas, estão tristes e paralisadas porque foram marcadas por traumas profundos, dentro das suas próprias famílias, foram traumatizados. O texto que nós lemos nos remete a pelo menos 4 leis de relacionamento. Esse texto nos leva a 4 leis que nós iremos falar nessa manhã. Então essas leis revelam o diagnóstico de nós, da nossa família, da nossa vida. Essas leis que nós vamos pensar nesta manhã nos mostram como nós estamos e precisamos pensar: qual é o meu diagnóstico? Em que lei eu estou vivendo? Hoje analisaremos as 4 leis e veremos em qual delas nos encaixamos. A primeira lei que eu queria falar é sobre a lei da selva. A lei da selva, ela está incluída nesse texto que nós acabamos de ler. O texto diz: em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando o homem quase morto. Essa, meus irmãos, é a lei da selva. É uma realidade no nosso momento, no nosso século, no momento em que vivemos, na cidade que vivemos, no estado em que vivemos, no município em que vivemos, na rua em que vivemos. A lei da selva tem sido uma lei real. Então, essa é a lei que para alguns sobreviventes sobrevivem, outros terão de morrer. Para uns sobreviverem, eles precisam tirar a vida do outro. Isso, será se lembra a vocês alguma coisa? Isso a gente tem visto, só é ligar a televisão que a gente vê isso claramente. As pessoas matam por causa de um celular, por causa de uma correntinha, armam ciladas para destruir vidas. Então, é a lei do mais forte, dos truques, das armadilhas, da religiosidade. Essa é a lei que predomina na vida de muitos. Então, é a lei que para eu ganhar, alguém tem que perder. Para eu viver, alguém tem que morrer. Será que não é essa lei que muitos estão vivendo? Muitos estão vivendo baseado nessa lei, na lei da selva, na lei dos mais fortes. Os mais fracos são subjugados, são maltratados. Então, queridos irmãos, não importa quem esteja do outro lado, ele sempre será parte da nossa cadeia alimentar. Olha, para eu ter isso, eu preciso tirar dele. Será se lembramos algum momento? Será se vivemos isso? Isso é uma realidade nos nossos dias. Então, é a lei do egoísmo, é a lei do orgulho, é a lei da soberba, é a lei do desejo, é a lei daqueles que passam por cima dos outros de qualquer jeito, a qualquer custo. Eu quero isso, se precisar eu faço qualquer coisa para conseguir. Então, Caim foi alguém que viveu baseado na lei da selva. Caim é um retrato desse na Bíblia. Então, movido pela inveja e pela não aceitação de Deus por sua vida, então Caim armou uma cilada para seu irmão e o matou. Armou uma cilada. Quantas vezes armamos ciladas para as pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes? Eu conheço a história de um irmão que ele era um diácono dentro da igreja, um diácono muito respeitado, muito querido, né? As pessoas viam ele como um exemplo de crente. E aí esse diácono falhou, errou, vacilou, e o diabo deu uma rasteira nele. Ele, quando era o dia dele recolher os dízimos e as ofertas, quando ele se dirigia para fazer a contagem, no meio do caminho dos dinheiros, das ofertas que estavam, ele tirava algum dinheiro e botava no bolso, e o irmão viu,
E esse irmão armou uma cilada. Em vez de chamar o irmão e dizer, olha, eu quero falar com você. Eu quero falar com o irmão. A Bíblia diz que se você vê o teu irmão cometendo pecado, chama ele, fala com ele. Se ele deixar o pecado, você ganhou o seu irmão. Essa era a atitude. Não, aí chamou outro e diz, olha, está acontecendo isso e isso. O diácono, quando se dirige lá para dentro para conferir o dinheiro, ele pega as notas que estão fora e bota no bolso. Várias pessoas montaram uma cilada e pegaram ele fazendo o erro. Essa é a lei da selva. E a lei da selva é uma realidade dentro da igreja. É dentro da igreja. Então, queridos irmãos, não importa quem esteja do outro lado, o importante é que eu possa alcançar os meus objetivos. É a lei do egoísmo, do orgulho, da soberba. Eu não aceito muitas vezes a inveja. Às vezes eu olho para o irmão Milton, um homem respeitado na igreja, e eu não aceito ele ser tão respeitado assim, e aí eu sou diácono também. Poxa, as pessoas poderiam me ver como ele, e não me ver. Aí quando eu ver ele fazendo um erro, eu vou dizer, olha irmão, vem aqui. Olha, ele faz isso e isso, observe que você vai ver. Não é isso, está errado, não é isso. Eu vi irmão Bonfim fazendo uma coisa errada. Poxa, Bonfim é um cara respeitado na igreja. Não, eu vou, sei o que é que eu vou fazer, eu vou destruir a vida dele. Será que existe isso? Existe, meus irmãos, dentro das igrejas. Então, movido pela inveja, pela não aceitação da correção de Deus, Caim fez isso. Ele armou uma cilada para o seu irmão. Então, quantas vezes armamos cilada para as pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes? Os irmãos de José, da mesma forma, estavam com seus corações cheios de ciúme, e de inveja, e de raiva. E aí o que foi que fizeram? Armaram uma cilada para José. Eu estou mostrando para vocês que dentro da Bíblia tem a lei da selva. A lei da selva acontece também. Eu quero te dizer que dentro das igrejas a lei da selva é algo real. A primeira lei é algo real. Então, armaram um plano para venderem seu irmão e consideraram como morto. Olha, meu pai, ele morreu, ele não existe mais. Então, os relacionamentos estão quebrados, queridos irmãos, estão rompidos, estão destruídos, porque muitos têm se deixado ser dirigidos pela lei da selva. Então, não podemos deixar que a lei da selva seja a lei da nossa vida. Eu trabalhava na Costa do Sauípe, e aí um jovem lá queria ser supervisor, eu era o coordenador, e quem promovia era eu. E aí ele tinha uma raiva de mim porque eu não promovia ele, porque ele não tinha o perfil. E aí os outros supervisores diziam assim, Edson, Souza não gosta de você, ele tem uma raiva de você, porque você não promove ele. E eu não deixava a lei da selva me dominar, porque se eu deixasse a lei da selva dominar, eu dizia, eu vou demitir ele, porque ele não gosta de mim. Mas eu dizia assim aos supervisores, enquanto ele estiver fazendo o trabalho dele certo, ele vai continuar trabalhando. Os caras, rapaz, como é que pode? É porque você é crente, viu? Porque se não fosse, eu disse, glória a Deus por isso. Então nós que somos cristãos, não podemos deixar que a lei da selva domine a gente, meus irmãos. Não podemos deixar. Queridos, eu quero dizer que se o desejo do meu coração é restaurar os relacionamentos da minha família, então não poderei mais viver dirigido pela lei da selva. Tem muitas famílias destruídas porque o que está regendo a vida daqueles membros da família é a lei da selva. Então, quer ter uma família abençoada, não permita que a lei da selva seja a lei da sua vida. Diga assim, eu não quero a lei da selva. Vamos dizer, eu não quero a lei da selva. Eu não quero. A lei da selva não é a nossa lei. Não é a nossa lei, não é a sua lei, meu irmão. A segunda lei que eu queria falar sobre a lei da descasualidade. Do descaso. Teve descaso aí? Teve descaso nesse texto. O versículo 31 diz, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou para o outro lado. Ele ignorou o homem que precisava de ajuda, ele fez descaso. Então essa é a lei do menor esforço.
Essa é a lei, não vou me esforçar por causa dele. Então o pecado nessa lei não é fazer o mal, mas o pecado nessa lei é deixar de fazer o bem, porque a palavra de Deus diz que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a lei da descasualidade é uma lei que não deve ser a nossa lei. Queridos irmãos, é a lei da acomodação, é a lei da comodidade, é a lei da indolência, da preguiça, é a lei da zona de conforto, é a lei daquele que não se importa, daquele que não se envolve, daquele que diz: eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para ele, é problema dele, não é problema dele. Quer dizer, eu quero dizer que as pessoas que estão ao seu lado, o problema é seu. Você precisa se envolver, precisa estar perto, precisa estar próximo, precisa ajudar. Eu quero dizer que essa lei regia a vida dos religiosos da época de Jesus. Era essa a lei, né? E ainda rege a vida de muitos religiosos hoje. Tem muitos religiosos hoje que não se preocupam, não estão nem aí, então sabiam tudo sobre a lei, oravam, cantavam louvores, ofertavam, consagravam seu dízimo, mas para eles o valor está na forma e não na pessoa. O valor não são pessoas, são formas. Eu quero dizer que pouco importa para nós se alguém está sofrendo. Essa lei é a lei da descasualidade. Não me preocupa, eu não estou nem aí. Pastor, tem gente passando dificuldade na igreja? Sim. O que é que eu tenho com isso? Eu tenho sim, tenho muita coisa com isso. Se o irmão está sofrendo, o sofrimento é meu também. Então, pouco importa para nós se alguém está sofrendo, pouco importa para nós se alguém está enfermo, eu não estou nem aí. Pouco importa para nós se alguém perdeu um ente querido, e eu com isso. Pastor, o senhor precisa dar um ligado, o senhor precisa procurar. Por que eu tenho que procurar? Não é meu parente, não. É a lei da descasualidade. Então, pouco importa se alguém nos deixou. Eu quero dizer que fazemos muito pela forma e menos pelas pessoas. É preciso fazer mais por pessoas e menos pela forma. É preciso dedicar mais às pessoas e menos à instituição. Então, a diferença entre a nossa vida e a dos hospitais, né? Dos hospitais públicos, é que ainda zelamos um pouco pelo prédio, fachada, e é isso que os hospitais públicos prezam, e pouco por médicos. Observe, os hospitais públicos são bonitos, né? Cada hospital público que faz uma estrutura. Quando a gente passa de Piripiri para Paripe, indo para Paripe, você passa pelo hospital João Batista Caribé. Está lindo o hospital João Batista Caribé, é uma maternidade. Aí eu passei outro dia por lá e disse: eu espero que eles botem médico aí. Não adianta fazer uma estrutura tão linda. Então, o que adianta construirmos esse prédio aqui que vai ficar muito bonito se não tiver palavra aqui? Se Deus não for o Senhor deste lugar, se não convidarmos pessoas para estarem aqui, se não sairmos, então estaremos envolvidos na lei da descasualidade. Essa não é a lei que rege as nossas vidas. Às vezes atendemos com prontidão as pessoas que estão lá fora, mas esquecemos do nosso cônjuge. Às vezes nos preocupamos muito com o outro, e às vezes a nossa falta está em casa. Não nos preocupamos com a nossa casa. A religiosidade de nossos dias pode roubar a nossa visão, né? A visão que Deus tem para as nossas vidas. Então, não sejamos religiosos ao ponto de impedir que Deus fale aos nossos corações. Era o que acontecia com os religiosos daquela época, que se orgulhavam: olha, eu sou um crente fiel, eu sou dizimista, eu oro, eu louvo na igreja, eu consagro ao Senhor, mas eu não me preocupo com o outro. Né? Então não permita que essa religiosidade venha nos cegar, venha tirar a nossa visão do reino e nos torne surdos e mudos e cegos para o espiritual, para a necessidade do outro. Então, se o desejo do meu coração é restaurar os relacionamentos da minha família, se é isso que eu desejo, então não poderei mais viver dirigido pela lei da descasualidade. Vamos dizer, a minha lei não é da descasualidade, a minha lei não é da descasualidade. Essa não é a nossa lei.
Essa não é a sua lei. O Senhor não te criou para você ignorar o sofrimento e a necessidade do outro. A terceira lei, queridos irmãos, é a lei do mau exemplo. Tivemos mau exemplo nesse texto? Tivemos. Jesus estava mostrando para aquele homem os exemplos, os maus exemplos. Então o texto diz no versículo 32, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Olha aí, Janaína, quando vem para a igreja, eu vou louvar a Deus, não passe para o outro lado. Se alguém precisar, vá lá e ajude. O levita fez isso, mas o levita pode ser a pessoa que louva, pode ser o porteiro, é um levita também. O zelador também é um levita. Aquele que arruma as flores também é um levita. O levita, ele cuidava da casa do Senhor. Ele cuidava. Então, queridos irmãos, essa é a lei que me faz pensar que se alguém faz algo de errado, eu também posso fazer. Se alguém está necessitando, eu também posso necessitar. Então, as pessoas regidas por essa lei acreditam que os pecados dos outros, que é o erro do outro, que a falha do outro justifica os seus pecados. Eu faço isso, mas você também faz. Isso não justifica. Os seus erros não justificam os meus erros. Eu quero dizer que os maiores representantes dessa lei são aqueles que sempre estão a criticar, estão sempre a mostrar o erro dos outros. Olha, 3 para mim, 1 para ele. Olha Gabriel ali, fazendo isso, eu esqueço que eu faço, às vezes, coisa pior. Então, essa lei do mau exemplo, aí tem que ter cuidado, que às vezes nós damos mau exemplo, mas estamos olhando o outro, olhando a falha do outro. Então, os maiores representantes dessa lei, que eles são esses. Então, aponta o dedo e acusa, gosta de acusar, né? Será que conhecemos alguém assim? Conhecemos, em todo lugar tem gente assim. Aí que o pastor Johnny, ele dizia assim, em sala de aula, quando ele via algum irmão santão, que às vezes chegava no seminário, né, chegam os santarrão, aqueles que criticam tudo, né? O pastor, que vai ser pastor, vai ser santo. Aí ele olhava para ele: meu filho, pense aí uma coisa, eu vou lhe falar uma coisa, pense aí uma coisa ruim. Aí o irmão pensou uma coisa ruim, não precisa falar não, pensou, tem lá na sua igreja, pense outra coisa ruim. Tem na sua igreja, sabe por quê? Porque o diabo, ele está na igreja, ele tenta nos tirar da presença de Deus. Então, queridos irmãos, Adão se deixou levar por essa lei. Observe que quando Deus perguntou por que ele comeu do fruto da árvore, o que é que ele disse? Adão respondeu, usando a lei do mau exemplo, ele fez: foi a mulher que tu me deste. Olha, eu errei porque ela me levou ao erro. E nós gostamos de fazer isso. Nós somos catiti em fazer isso, né? Sabe o que é catiti, né? Catiti é aqueles que jogavam gude, aí pegavam e acertavam, né, meu filho? Era catiti, então somos catiti. Não erra jamais. Pegava assim e a gente não erra. Nós somos catiti, apontar o erro dos outros e não cometer o erro. Então eu quero dizer que o filho pródigo, eles estão apenas fugindo das suas responsabilidades. Foge. Eu quero dizer, isso tem destruído muitas famílias, quando nós fugimos da nossa responsabilidade dentro de casa. Então, não se restaura relacionamento quebrado sem fidelidade e lealdade. É preciso ser fiel. Então, as pessoas, regidas pela lei do mau exemplo, não entendem o princípio da fidelidade e da lealdade. Quer ver um exemplo maravilhoso? É o filho pródigo. O filho pródigo, meus irmãos, ele não voltou para casa por causa de seu pai, porque seu pai era bom. Não foi por isso, né? Observe, mas porque seu pai era uma boa pessoa. O pai dele não era só bom, era um bom patrão. Observe que pais, mães, os filhos olham quem nós somos. Às vezes nós estamos diante de nossos filhos, pensamos que podemos agir de qualquer jeito, não é preciso ter cuidado. Nossos filhos sabem quem nós somos. Eles queriam voltar para a casa do pai, por quê? Porque o desempregado do pai tinha pão em abundância, e ele estava comendo bolões. Então o pai dele não era mão fechada, não era ruim com seus trabalhadores, era um bom. Então precisamos ser exemplo de pais e mães. Então não cai do erro, do mau exemplo, né? Então, o mau exemplo, queridos irmãos, é algo que é muito fácil dentro de casa.
né? É muito fácil dizer ao filho: olha, quem é que está me chamando aí? É aquela pessoa que o senhor comprou, diga que eu não estou em casa, é um mau exemplo. Não, diga que eu estou, peraí que eu vou atender. Então, Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele fala sobre responsabilidade, né? Onde ele diz, em 1 Timóteo 4,2, diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, é preciso ser esse exemplo dentro de casa, é preciso ser esse exemplo na igreja. Então, se o desejo do meu coração é restaurar relacionamento na minha família, se eu desejo ter a minha família restaurada, uma família abençoada, então não poderei mais viver dirigido pela lei do mau exemplo. Vamos dizer, a minha lei não é a lei do mau exemplo. A nossa lei não é essa lei. E a quarta e última lei, meus irmãos, é a lei da compaixão. Essa lei é a lei de Jesus. Essa lei é a nossa lei. Então, Lucas 10, 33 a 35 diz: um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, o viu, teve compaixão dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Observe que a lei, essa lei é a lei do chegar perto, é a lei do estar juntos, é a lei do ajudar, onde as necessidades dos outros são vistas e serão atendidas. Então precisamos estar juntos. É a lei que rege as pessoas que não suportam ver o outro ferido, não suporta ver a necessidade do outro. Então a necessidade física, psíquica, espiritual, de qualquer natureza, está junto. Olha, eu estou com você. É a lei que na hora da sua dificuldade encosta e diz: olha, eu estou aqui junto. Eu vivi isso há pouco tempo. No momento do funeral de Letícia, muitas pessoas, inclusive aqui da nossa igreja, me ligaram e dizer: pastor, se precisar, estou aqui, viu? Não tenho muito dinheiro não, mas se precisar, pode me procurar, estou à disposição. Pastor, olha, o que é que precisa? Precisa de mim, em que tem necessidade. Então nós vivemos isso. Então é essa lei que tem que predominar na nossa vida, né? É essa lei, é a lei da compaixão. Compaixão quer dizer comer do mesmo pão, comer o mesmo pão, dividir o pão. E Jesus, ele deu muito exemplo sobre isso, né? O samaritano não tinha todas as informações, né? Mas com pouca informação que tinha, fez a diferença. Ele não tinha informação, ele era samaritano, não se tinha relacionado com Jesus, mas o pouco que ele tinha, ele dividiu. Então, queridos irmãos, precisamos aprender a lei de Jesus, da lei da compaixão. A lei de Jesus é essa, é a lei de ajudar, é a lei de estar próximo, é a lei de compartilhar, pois essa é a lei que vai tirar as pessoas da lama, da inferioridade e do buraco da depressão, porque a depressão é algo que precisa de ajuda. Então, se todos, olha, forem dar as costas, mas é preciso estar junto. Se a pessoa está ferida, precisa de alguém. Então aquele samaritano, aquele homem jogado na beira da estrada, ele precisava de quê? Ele precisava do óleo, ele precisava da atenção. Então é a lei que vai curar as feridas na família. Queridos irmãos, muitas famílias estão completamente destruídas por falta de compaixão. Muitas famílias estão destruídas por falta de amor. O amor já não é a base de muitas famílias. Há famílias que estão sofrendo demais por causa da falta de compaixão, que não existe em seus lares. Então a compaixão é algo que precisa estar dentro da nossa casa. Eu quero dizer, queridos irmãos, eu lembro muito bem da infância, e os mais velhos aqui lembram. Hoje não, talvez hoje as mães sentem aqui para comer, o filho lá. Não, as mães antigamente elas só comiam depois que os filhos comiam, né? Ela comia, primeiro dava comida aos filhos, depois na hora dela comer, os filhos iam para junto dela, aí fazia aquela, eu não me esqueço do bolinho, fazia o bolinho do prato dela e dava, ficava assim, tipo um pastelzinho o bolinho, aí dava um, outro bolinho a outro,
aí ela não comia porque ela tinha compaixão. Era o exemplo das mães, é esse exemplo que eu tenho. Então, além da compaixão, é o alicerce dos relacionamentos saudáveis, meus irmãos. Essa lei é a lei de Deus. Então, porém, muito cuidado, pois casas sem alicerce é profecia de tragédia. Então, compaixão é o alicerce da casa, e casa sem alicerce é uma casa que está tendendo a ser a tragédia. Então é preciso ter compaixão, é preciso ter amor, queridos irmãos. Então, eu quero dizer que através da lei da compaixão, aprendo que a dor do meu próximo é a minha dor, a sua dor é a minha dor, a sua dificuldade é a minha dificuldade. Eu quero te dizer que qual é a lei que vai dirigir a nossa vida? Às vezes tem outra lei dirigindo, mas a partir do momento em que Deus chama a nossa atenção, né? A lei que vai dirigir a nossa vida é a lei da compaixão. Diga, a lei da compaixão vai dirigir a minha família, a minha vida, a minha casa. Então, abramos mão da lei da selva, abramos mão da lei da descasualidade, abramos mão da lei do mau exemplo e tomemos posse da lei da compaixão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que essa lei seja uma realidade nos nossos lares, e assim sendo, teremos famílias restauradas para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir a irmã Maura que esteja orando nessa hora, agradecendo a Deus, e para que Ele restaure todos os lares da nossa igreja, dessa comunidade, e que a lei da compaixão reine em cada lar. Senhor nosso Deus, nesse momento eu quero te agradecer pela tua misericórdia nas nossas vidas. Eu te agradeço, Pai Santo, por tudo que vi e ouvi nesta manhã. Amém, Senhor. Que essas palavras possam ficar plantadas nos nossos corações, Amém, nas Senhor. nossas mentes, ó Deus amado, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Amém, Senhor. Ó Deus amado, que a tua igreja possa viver essa vida de compaixão um para com os outros. Nós, nossas famílias, com nossos filhos, com esposo, com mãe, com amigos, com parentes, ó Deus amado, que nós precisamos viver nessa vida de compaixão para com o outro. Amém, Que Senhor. a tua palavra assim nos ensina. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém, Senhor. Jesus foi de uma tal maneira que ele deu a sua própria vida por remissão dos nossos pecados. Amém, Por Senhor. amor a cada um de nós. Amém, Senhor. Ó Deus amado, que nós possamos ter compaixão. Em momentos que às vezes nós nos aborrecemos com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, mas a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos viver virados. É verdade, Senhor. Ó Deus, tende compaixão. Amém, Ó Deus. Deus, e que a partir de hoje e de agora, que nós possamos viver aquilo que a tua palavra diz. Amém, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo pastor. Continua abençoando ele, concedendo saúde a ele e a sua família. Amém, Senhor. Abençoando e fortalecendo, ó Deus amado, não só o pastor Edson, mas todos os pastores. Amém, Senhor. Que passam por dificuldades, missionários, ó Deus amado, pelas esposas dos pastores, ó Deus. Amém. Porque é uma ajudadora, a esposa é ajudadora. É verdade. A esposa é ajudadora do seu esposo, mas a esposa do pastor é muito mais ajudadora. Amém, Que Senhor. cada uma possa ser fortalecida pelo Espírito Santo. Amém, Senhor. Ó Deus, fica conosco e conceda-nos um dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.